tecnologia e um conteúdo diferencial. Seguinte content. Curiosidades, tecnologia e um conteúdo diferencial. Página inicial. Curiosidades. 7 anões da Branca de Neve. Conheça seus nomes e a história de cada um. 7 anões da Branca de Neve. Conheça seus nomes e a história de cada um. Sabe quem eram os 7 anões da história da Branca de Neve? A gente te conta um pouco da história de cada um deles e explica seus nomes. 9 de julho de 2019. Emily Krishna, atualizado em 15 de julho de 2021. Conhece o filme Branca de Neve e os 7 anões. Mas, você conhece todos os 7 anões? Se ainda não conhece, bem que essa matéria será em especial para você. Basicamente, como já percebe-se, os 7 anões é um grupo de anões, os quais aparecem no filme da Branca de Neve. No entanto, esse filme, que é uma adaptação da obra dos irmãos Grimm, publicado originalmente em 1812, foi o primeiro longa-metragem em animação da história do Walt Disney. Porém, ele só foi estreado no dia 21 de dezembro de 1937, nos Estados Unidos. Em vista disso, ele é considerado um dos filmes com maiores marcos do cinema. Sobretudo, a história é sobre os anões Dunga, Atim, Dengoso, Mestre, Feliz, Zangado e Soneca, os quais se tornam amigos de Branca de Neve e a ajudam no momento em que ela se encontra perdida e desolada na floresta. E nesse enredo mostra a aproximação dos mesmos com a Branca de Neve. Enfim, como os anões fazem parte de grande parte do filme, é necessário que se conheça bem a história deles, para que entenda melhor o filme. Portanto, está preparado para ver todas as características dos 7 anões. Vem com a gente, que iremos lhe mostrar tudo sobre eles. Quem são os 7 anões da Branca de Neve? 1. Dunga. Esse anão é o caçula dos 7, e por isso é considerado o mais infantil de todos, e também o mais lembrado e querido, principalmente pelas crianças, por conta de sua inocência. No entanto, uma de suas características é a sua calvície, e também o fato dele ser sem barba. Porém, a sua característica principal é o fato dele ser mudo. Essa característica foi atribuída, pois houve uma certa dificuldade de encontrar uma voz para ele. Porém, como o Walt Disney não gostou de uma voz que foi apresentada, ele optou por deixar Dunga sem falar. Mesmo ele tendo essa diferença dos demais anões, ele ainda se tornou bastante presente na narrativa. Exatamente pelo seu jeito ingênuo, simplórico e pela sua visão de mundo, o qual ele observava com um olhar mais infantil, mais atento e bem mais curioso que os demais. 2. Zangado. Esse anão, como o próprio nome já diz, era o mais mal-humorado dos anões. Sua imagem era de sempre estar torcendo o nariz quando não agrada uma notícia, na verdade era quase toda hora. Essa característica se torna ainda mais notória na cena em que eles encontram a Branca de Neve. No entanto, esse seu mau humor e negativismo nem sempre o atrapalhou. Pois, é justamente essas suas reclamações constantes e a sua teimosia que acaba ajudando os seus companheiros durante o resgate da princesa no filme. Tanto é que nesses momentos é que mostram que ele também tem um lado sentimental. E também um carinho pela Branca de Neve, assim como os outros. A curiosidade sobre esse anão é que ele é um personagem que foi criado como uma forma de crítica indireta à imprensa americana. Mesmo representa os cínicos da plateia, aqueles que não acreditaram que o desenho animado poderia virar um dia de longa-metragem, alguns até chamaram o filme de isso. 3. Mestre. Esse anão era o mais esperto e experiente dos anões, e assim como também o seu próprio nome já diz, ele era o líder do grupo. Tanto é que ele foi caracterizado por ter cabelos brancos e usar óculos de grau, ou seja, aparentemente, é o mais velho da turma. No entanto, mesmo ele passando um ar de mais autoridade e também de mais sabedoria, ele ainda passava a imagem de uma pessoa amigável e boazinha. E em alguns casos se tornava uma figura mais cômica por conta de sua confusão com as palavras, em que ele deixava elas mais trocadas e atrapalhadas quando se expressava. 4. Dengoso. Esse já era o anão mais sentimental, carinhoso e até mais dramático que os demais.
Além de ser um pouco mais tímido e por isso, na história ele é caracterizado por se esconder atrás de sua barba ao ser elogiado pela princesa, ou então ficava todo vermelho com qualquer sinal de atenção. Teimoso pelo que aparência se parece um pouco com os anões Soneca e o Atim, dos quais ainda iremos falar. No entanto, ele se diferenciava pela sua túnica roxa e sua capa magenta. Ele também gostava de se divertir com os seus amigos e sempre se mostrava disposto para qualquer tipo de situação. Sim, soneca. Esse, como o nome já diz, ele gostava bastante de tirar uma soneca, até mesmo em horários que não eram propícios para isso. Basicamente, ele é um anão mais preguiçoso, que sempre aparece bocejando, com olhos pesados durante as cenas, e mesmo tentando seguir os passos de seus amigos, ele não conseguia, pois ele sempre acabava de dormir. No entanto, ele mesmo sendo bastante suculento, ele sempre conseguia abrir os olhos antes de qualquer momento mais emocionante. Ele é também um anão simpático e engraçado. 6. Atim. Quando se espirra, você faz um barulho bastante parecida com Atim. E é exatamente por isso que esse anão recebeu esse nome. Pois, ele é alérgico a praticamente tudo, e por isso ele está sempre prestes a espirrar. Porém, seus amigos quase em todas as cenas eles ficam tentando evitar isso, já que os espirros começam a incomodar e atrapalhar em certas situações. Mesmo os outros anões colocando o dedo em seu nariz, para evitar o seu espirro, nem sempre essas tentativas dão certo. E assim, ele acaba soltando os seus sonoros espirros, os quais têm uma força gigante. No entanto, mesmo parecendo esquisito para alguns, esse anão foi inspirado em um ator, que é o Will Gilbert, o qual se tornou célebre por ter um espirro hilário em vários filmes precedentes. 7. Diz. Claro, esse anão não recebeu esse nome de toa. Ele recebeu justamente por ser um anão mais alegre e animado de todos. Ele possui um claro sorriso no rosto e olhos extremamente brilhantes. Além de sempre enxergar o lado positivo das coisas. Ele só não demonstra essas características na cena em que a Branca de Neve morde a maçã envenenada e morre no filme, mas desse jeito também era bem difícil de ele se segurar. O anão feliz era exatamente o oposto de zangado. Agora que você já sabe todas as características dos 7 anões da história da Princesa Branca de Neve, já pode ver o filme novamente, para fazer as comparações de acordo com a sua leitura aqui no Segredo do Mundo. Espera que aqui no Segredo do Mundo ainda tem muitas matérias legais para você, 8 segredos que a Disney não quer que você saiba. Fontes, Disney Princesas, mega curioso. Imagens, Isolândia Festas, Justo Cores. Disney Princesas, Mercado Livre, Disney Princesas. Documentário em 7 anões da Branca de Neve, conheça seus nomes e a história de cada um. Big Deck, Floresta Negra, conheça o cenário de famosos contos de fadas.